Bem-vindos a mais um podcast Nós e Vós. E hoje você vai conhecer uma história que inspira muito a minha vida e eu tenho certeza que vai inspirar muito a sua, não é mesmo, Gabi? Sem dúvida. E esta é uma pessoa que, além de ser importante, ter uma história inspiradora. Arouca! Seja bem-vinda! Obrigada, Gabi. Obrigada, Valéria. Muito obrigada por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui. E com a apresentação dessa, Você nossa, viu, né? gente, Você viu? parabéns, viu? Parabéns a você por ter dado a nós esse privilégio, esse presente. A Val já te conhecia, eu tive a honra de conhecer você hoje, né? E aí vou trazer para vocês também, eu e a Val vamos mostrar mais sobre essa pessoa incrível que a Val vive falando bem. Vive falando, eu já escuto há muito tempo a Val falando dela. Gente, o meu sonho era entrevistar a Dani. Primeiro porque quando, vou falar já de primeiras impressões, que vocês também vão ter as de vocês, né? Quando eu a conheci em um treinamento, e ela dá treinamento excepcional para negócios, business, pessoas, mulheres. Eu fui num treinamento dela voltado para mulheres. E quando eu a vi, conheci todo o currículo dela, esse que nós apresentamos a vocês, eu imaginava uma mulher com uma voz, sei lá, grossa, né? E ela tem essa presença poderosa e uma história de muito empoderamento também. E a voz dela, gente, é muito doce. Então, a vejo como uma mulher muito forte mesmo, entretanto, uma mulher muito doce. Dani, eu amei te conhecer. A sua história gerou um processo de transformação na minha vida. E desde então, passou a ser o meu desejo de trazer você aqui para a Band, para o nosso podcast, para a TV, para você dividir e disseminar para muito mais mulheres a sua história. E eu queria começar falando pelo seu currículo. Qual a importância que você vê em todo esse seu currículo que Deus permitiu com que você vivesse e chegasse até aqui? Gente, eu vejo primeiramente a misericórdia de Deus, porque apesar de mim, Ele me permitiu viver muitas coisas e ter algumas experiências, né, que me trouxeram até aqui. Né, eu vejo uma bondade enorme dele, né? Pessoas que me deram oportunidades. Sim. Então, assim, eu sou muito grata mesmo a Deus por esse currículo, mas eu sei que há uma grande responsabilidade, né? Que cada um desses pontos, ele tem um propósito, Sim. né? Sempre sobre o outro, né? Ô, Dani, eu queria perguntar se essa frase faz sentido para você. Que na nossa maior dor está ali o nosso real propósito. Essa frase faz sentido para você? Todo sentido, cheguei a arrepiar agora. Com certeza, né? O lugar que a gente mais foi ferido é onde a gente vai produzir cura, né? Uau, que lindo isso. E eu tô dizendo isso, gente, porque a Dani, hoje, ela também é policial militar e trabalha na Patrulha Maria da Penha. E ela teve uma história dentro da própria vida, dos relacionamentos que ela viveu, onde ela sofria com isso também. E eu queria que você contasse um pouco dessa história que mexeu muito comigo, Dani. Eu fui dependente afetiva por 12 anos, né? Uau. Tive 2 relacionamentos com violência doméstica. Um deles eu já era policial militar, né? Então, isso é o que geralmente choca muito as pessoas. Sim. Né? Porque eu não tenho nenhum BO, eu não tenho nenhum pedido de ajuda, eu não tenho nenhuma denúncia, eu não tenho nenhuma reação, né? Eu era policial militar, né? Sou policial militar, então eu estava armada e em momento algum passou na minha cabeça ou eu tive a coragem de me defender, né? Dessa forma. Então, essa é a prova que esse é o tipo de problema que assola todas as mulheres, né? Sem dúvida. A gente sempre fala nas palestras da Patrulha Maria da Penha, né? Qual que é o perfil? É ser mulher. Né? Independente de classe social, independente de verdade. grau de instrução, né? Ou profissão. Todas as mulheres estão sujeitas a isso. E é interessante, né, Gabi, que quando nós olhamos uma mulher como a Dani, a gente olha só a força. A gente, muitas vezes, faz um pré-julgamento, mas dentro de nós existe a nossa dor, a nossa história, e é exatamente o que você viveu, porque você vivia isso em casa, entretanto, você saía e ia para o seu trabalho ajudar outras mulheres que tinham dores iguais à sua. Durante um dos relacionamentos que durou ali 5 anos, eu já estava trabalhando aqui em Maringá, inclusive, né? Eu me formei em Toledo, depois trabalhei um tempo em Londrina. E eu vim para Maringá por conta da minha família, mas também desse relacionamento. Né? Foi quando realmente assim, começou
começaram os atritos. Você falou ali que você força, sem dúvida, você teria, de certa forma, por a questão técnica, né, da própria polícia, se a gente fosse pegar e analisar friamente, você teria a técnica, teria um instrumento de defesa que seria uma arma de fogo, que poderia causar estragos, mas o que te paralisava de se defender? Que você falou que não tinha essa defesa, né? Porque a gente vive um cativeiro emocional, né? A gente vive uma prisão na nossa mente. Então, o que eu sempre falo? Eu não tinha noção de quem eu era, eu não tinha convicção da minha identidade, né? De tudo aquilo que eu era, né? Do quanto eu era amada, do quanto eu era valiosa, do quanto a minha vida tinha um alto valor. Então, para mim, não que eu merecesse aquilo, né? Sim. De forma alguma, a gente nunca imagina, né? É isso. Apesar de algumas vezes a gente pensar, nossa, eu não deveria ter feito isso. Sim. Né? Eu também, né? A gente se culpa. Mas a partir do momento que você sabe quem você é, você não se permite se submeter a certas coisas, né? Não é nem questão de você ser melhor que o outro, não. Mas é você saber o seu valor. Quando você sabe o seu valor, você mostra para a pessoa como você quer ser tratado. E assim, para que as pessoas que estejam assistindo e que começaram a se identificar contigo, você que ainda... Como reconhecer o seu valor? Como que foi essa virada de chave na sua vida de, opa, eu sou amada, eu tenho o meu valor, eu não preciso passar por isso, porque as pessoas em geral que se sentem hoje como você se sentia, você que está passando por situação similar, pode pegar um gancho aqui e tentar se inspirar nela para fazer essa virada de vida também, né? Gabi, geralmente as pessoas atrelam isso a como você... o seu relacionamento com os pais, né? Com o pai, por exemplo, Sim. ou como é dentro de casa. A minha família é uma família tradicional, meu pai e minha mãe são casados até hoje, sempre fui muito amada dentro da minha casa, sempre tive muito carinho, muita atenção, muito amor, então não é isso, Sim. né? A minha virada de chave foi quando eu tive um relacionamento com o pai que me criou. Né? A partir do momento que eu me converti, que eu entendi, que eu tive revelação de quem eu era. Né? Eu sempre fui muito amada pelo meu pai, sempre fui muito amada pela minha mãe, mas quando você tem uma experiência, um encontro mesmo com Jesus, ele te mostra, quanto mais você se aproxima dele, mais ele te aproxima de quem você é. Uau. Né? Então isso, para mim, foi uma virada de chave. Esses 12 anos eu fiz tratamento psicológico, eu fazia terapia, né? Eu tinha crises de depressão todas as vezes que terminava um relacionamento, né? Apesar de eu tive outros relacionamentos, mas pessoas feridas ferem, né? Sim. Então você sai sangrando de um lugar, você vai sangrar em outro, né? Então não foram todos os meus relacionamentos que teve violência doméstica, foram apenas em 2, mas você leva traumas, né? E então o normal para você acaba sendo algo que você não se sente plena, né? E quando eu conheci Jesus, quando eu me converti, que eu entendi o preço que foi pago pela minha vida, né? E apesar de todos os meus erros, porque eu passava a minha vida inteira tentando me adaptar para ser aquilo que a outra pessoa queria. Sim. Tentar mostrar a minha melhor versão. E, de repente, eu tive um encontro com quem, conhecendo a minha pior versão, decidiu me amar. Uau! Então, isso mudou a minha vida. Foi a cura que eu precisava para sair desse ciclo de relacionamentos abusivos. E para, assim, só conseguir fechar essa ideia, né? Nesse momento em que você teve esse reencontro espiritual... e conseguiu se ver e se amar, que diz, né, a parte de quem vê a parte espiritual, que lê a Bíblia, é o amor a si, né, é importante. E como que foi sair desse ciclo de relacionamentos abusivos e tóxicos? Porque, não sei, da minha ideia, eu imagino que a outra pessoa não ia aceitar tão facilmente, né? Ou foi tranquilo? Como que foi esse desfecho, assim, de opa, a partir de agora não mais e... Olha, quando eu me converti, eu estava sozinha.
Na verdade, foi depois do final de um relacionamento. Sim. Né? Não foi um relacionamento abusivo, mas era um relacionamento que a gente vivia brigando, já não estava legal. E eu me converti, eu estava assim, bem mal, mas não fui para a igreja porque eu estava mal. Fui para a igreja, assim, meio que no auge do jiu-jitsu. Né? Que o jiu-jitsu, ele foi, assim, o primeiro passo fora dessa minha vida de depressão, de toda essa fase de dependência emocional. O jiu-jitsu foi, assim, uma das ferramentas que Deus me deu para me tirar mesmo da depressão, Sim. né? E então eu estava sozinha e eu fui para lá assim, nossa, eu sou tão abençoada, né, para a igreja. Eu treinava com o meu pastor, meu pastor atual, ele estava treinando lá na academia. E ele sempre convidava a gente para ir na igreja e tal. E quando teve esse término do relacionamento, eu comecei a ir para a igreja. E eu tinha conhecido outra pessoa. E era assim, o relacionamento dos sonhos. Eu era tratada igual uma princesa. Nunca tinha tido dessa forma, né? Sim. Era tratada como uma princesa, um homem lindo, estável, inteligente, que eu pensei assim, nossa, agora, né? Agora vai. Agora vai. Porém, chegou uma certa hora que eu percebi que a gente não estava indo para o mesmo lugar, né? Assim, eu estava conhecendo o meu verdadeiro amor, né? Sim. Que era Jesus. E não que isso era algo ruim para ele, mas eu entendia que eu precisava ter o meu tempo com Jesus, sabe? Sim. E um dia eu falei assim para ele, eu falei, qual que é o propósito da gente estar junto? E ele falou assim, oxe, como assim? Ele falou, calma, não tô preparado pro próximo passo. Aí eu falei, não tô falando de próximo passo, a gente não tem propósito nenhum junto. E foi muito tranquilo, porque é uma pessoa assim, muito madura também, muito inteligente, Sim. sabe? Entendi essa parte também. Mas ele era ateu. Então... Caminhos bem diferentes, Bem né? diferentes. Então, assim, para mim, foi algo muito marcante, porque eu lembro que eu estava indo para lutar o europeu em Lisboa. Estava no aeroporto. E aí eu tava mexendo no celular e o meu pastor tinha postado assim no Facebook. O teu milagre está após o próximo passo de obediência. Eu nunca vou esquecer essa frase. E na hora eu pensei assim, eu acho que eu tenho que terminar. Porque era assim, pra mim era, cara, agora eu acertei. Mas eu sabia que eu tinha que sacrificar aquilo. Então, assim, na época eu não tinha esse entendimento. Hoje eu vejo que era assim, Deus testando, será que ela me ama acima de tudo mesmo? Porque é uma pessoa dependente afetiva. Gente, ser dependente afetivo, não... É verdade. Né? E assim, e vivendo algo lindo. Nossa, era um conto de fadas. Né? Só que eu não sei por quê, mas eu tinha certeza que eu precisava abrir mão daquilo e foi muito tranquilo para mim. Sim. Né? Então, a partir daquele momento, as coisas começaram a mudar na minha vida. Percebo que quando vem de Deus gera uma paz na nossa decisão, Paz. né, Dani? Paz. Claro que logo vem assim, meu Deus do céu, eu só tive BO na minha vida, agora que eu arrumei alguém que me... Né? Mas, assim, eu tava... Era o primeiro amor mesmo, assim, sabe? Apaixonada por tudo que eu estava conhecendo de mim mesma. Que legal. Sabe? Encontrar Jesus é se encontrar, sabe? Quando a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança, é isso. E quando você encontra com Jesus e você sabendo quem você é e aquele amor te constrange, não tem como, sabe? E foi daí pra frente que minha vida mudou mesmo. Né? Eu achava assim, até que eu ia ficar sozinha pra sempre. O que a vida mudar na sua visão? Eu não tinha perspectivas, eu não tinha sonhos, né? Eu era uma pessoa que eu sempre sonhei o sonho do outro, né? Então, por que eu... falando um pouco da minha trajetória. Eu trabalhei no Correio, quando eu estava nesse relacionamento, o primeiro relacionamento com violência doméstica, eu pedi baixa do Correio, porque ele me perseguia. E uma vez eu fui entregar uma carta
o rapaz saiu para assinar, e aí a hora que eu cheguei na esquina, ele tomou todas as cartas, jogou fora, fez o maior barraco. Caraca. Eu falei, não tem como mais eu continuar. Então, eu saí dali e eu vivia em festa. Rave, boate, era bem novinha, né? E eu fui fazer um curso de DJ, porque eu tinha conhecido um DJ. E aí depois eu entrei na polícia, me apaixonei na polícia. Ela falou assim, você não queria? Eu falei, eu não queria, mas com uma semana estudando, Foi vendo o suficiente que pra era a se polícia, eu me apaixonei pela missão. propósito lindo, né? Não, é uma missão que nobríssima. era a polícia pra você naquele... Eu sou de fora, não manjo do Gente, que assim, é, a polícia assim, pra mim específico. era, né, tipo... era só prender e bater nos outros, Aham. né? E aí, de repente, você entra... O que eles ensinam? Cara, que a gente tem uma missão. Que nós precisamos ser a justiça de Deus nesse lugar. Entendeu? Que nós precisamos levar segurança, levar paz, né? Manter a ordem. É um trabalho que ninguém quer fazer. Porque ninguém ama a polícia, gente. Só se conhece um policial. Você vai numa ocorrência, por exemplo, com certeza 50% das partes estão te odiando. Pelo menos. Quem ama a polícia são as crianças. As crianças amam não mesmo, gente. Mas assim, igual, por exemplo, bombeiro. Todo mundo é bombeiro, são heróis. São porque heróis. tudo que eles fazem é salvar vidas. Nós também salvamos vidas. Com certeza. Né? Mas de formas diferentes. Então, quando eu entendi, eu falei, não, gente, é uma missão. É um sacrifício com a sua própria vida todos os dias. Eu não sei quando eu vou voltar para casa e quando eu não vou voltar para casa. Eu não sei quando eu vou atender um som alto e de repente alguém vai sair com uma arma e vai tirar minha vida. Então, assim, aquilo eu falei, gente, isso é lindo. Quem tem coragem de... Não é pelo valor do salário, gente. Não é. Você pode trabalhar bem menos e ganhar bem mais. Mas o pagamento não é esse. Existe um propósito e o policial, quando ele entende isso, assim, todos os dias de trabalho é como se você estivesse saindo numa missão mesmo, sabe? E você entrou na Patrulha Maria da Penha quando, nessa carreira policial? Bom, a Patrulha Maria da Penha, ela veio em 2023, né? Já tinha a patrulha, que é a Cabo Fernanda, que começou... mas não estava bem estabelecido ainda. Então, trabalhei um tempo com ela, daí eles tiravam... Aqui na região de Maringá. Aqui em Maringá. E depois eu saí de licença, né? E eu voltei de licença o ano passado. E aí o Major Luiz Moreira tinha assumido a coordenação da Patrulha Maria da Penha. E como é um programa muito forte da Secretaria de Segurança Pública, né? Eles, assim, todos os esforços voltados para a segurança da mulher... Então, eles deram uma atenção maior. E aí foi que a Patrulha Maria da Penha tomou força mesmo, né? Então, eu vim trabalhar como uma segunda equipe, né? Hoje a Cabo Fernando trabalha junto com o Sargento Fernandes em uma equipe e eu trabalho com o Soldado Abner em outra equipe. Então, a gente faz palestras, a gente faz blitz educativas. Legal. E nós atendemos as mulheres que sofreram violência. Então, a segunda intervenção. Vamos até a casa da mulher, né? Perguntar se está tudo bem, se tem medida protetiva, se conhece a rede de apoio, se o agressor está incomodando, se ainda está com o agressor, né? É uma maneira de você dar um suporte para a mulher se sentir segura, né? Para ela criar coragem caso ela queira sair daquele relacionamento, porque hoje é muito difícil. Sim. Porque já tem aqui o cativeiro emocional, né? E tem o medo. Então, ela se sente mais... E aí, querendo ou não, a gente vê a cada dia feminicídios acontecendo, né? Divulgando aí nas redes sociais, na televisão. Até recente o caso da Vitória. Então, como que a mulher ela consegue, assim, sentir segura? De que maneira vocês tentam passar isso para ela? Porque a sensação, na minha leiguice de fora, é assim... Olha, não vou, pelo que eu observo também, não vou denunciar, não vou fazer nada, porque mesmo com medida protetiva, o cara pode vir atrás e fazer alguma coisa comigo. Então, eu prefiro ficar me submetendo a isso, mas sendo minha vida poupada.
Ainda existem muitas mulheres que, mesmo assim, mesmo se você colocar uma patrulha 24 horas na frente da casa, só ela sabe o que ela passou lá dentro. Sim. Né? Então, existe muito medo. Mas a nossa missão é garantir que a nossa parte vai ser feita. Né? A parte da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal, está sendo feita. A Secretaria da Mulher está fazendo a parte dela. Né? No MAP, fazendo. Então, existe toda uma rede de apoio. Então, se ela precisar de um apoio, um suporte jurídico, ela vai ter. Se ela precisar de um suporte psicológico, ela vai ter. Né? Existe o botão do pânico também, né? Então, Como que funciona? É muito interessante. Ele é no aplicativo da polícia mesmo, 190. Então, quando a mulher solicita, ela aciona pelo celular. Pelo celular. Então, ele vai para a central e é despachado Olha que bacana. imediatamente. Não existia, não. Que legal, também não. E com as leis um pouco mais severas, né? Então, a mulher ela vai perder o medo quando? Quando ela vê que está diminuindo a impunidade. Sim. Sim, tá? com certeza. Então, assim, eu vou falar, ele vai preso, amanhã ele tá solto. Então, a maioria das mulheres falam isso. Né? Não, depois vai soltar, ele vai vir pior ainda. E é verdade, o cara vai sair, né, culpando a mulher. Então, estar fazendo essas visitas, né, a mulher se sente mais segura. Né? Muitas vezes a gente chega ela fala assim, não para de vir. Nossa, ele mudou. Nossa, ele mudou. Por quê? Porque às vezes ela tá numa situação ali, ela não quer sair, tá? Ela não tá sob violência física, mas ela ainda sofre violência psicológica, tudo. Ela ainda convive com e tem os filhos com muitas o agressor, vezes, né, que implica ali na relação. Gabi, isso é um assunto muito importante, tá? Porque as mulheres falam assim, eu prefiro fazer isso do que meu filho crescer sem pai. Mas qual é a referência de pai que essa criança tem? Qual é a referência de família que essa criança tem? Ele vai ser um agressor ou ele vai crescer com ódio de tudo? Verdade. Né? Revoltado? Ou ele vai crescer achando que isso é normal? E a sua filha? Se ela viu a mãe passar a vida inteira se submetendo àquilo, é normal. Né? É normal. Ou ela vai entender, ela vai crescer, entender o tamanho do perigo que ela mesma estava correndo e talvez falar assim, nossa, minha mãe não se importava, ele poderia ter matado todo mundo. Então é muito difícil, né? A mãe, ela pensa na criança e a gente tenta falar isso também, porque as crianças, elas vão levar esse ciclo. Se você não quebrar esse ciclo, né, as guerras que você não vence, seu filho vai ter que lutar. Né? Então, será que ele não vai ser um agressor? Será que ela não vai ser uma vítima? E nada inspira mais do que as ações, né? Sim. A mãe pode orientar os filhos de determinadas maneiras, mas o que vai conduzir mesmo é o espelho. É o exemplo que se vê dentro de casa. São suas posturas, a forma como você reage. Sim. Acho que isso reflete muito mais no desenvolvimento da criança, do adolescente, né? Sim. E a gente vê por nós mesmos, né? Os reflexos que a gente carrega ao longo da nossa vida, às vezes por essas condutas. Beleza. E aí a gente falou dessa parte tá mais envolvida para a questão policial. E aí eu já queria, Val, se você concordar, e se você concordar também, da gente prosseguir, que você citou sobre o jiu-jitsu. Sim. Tem o currículo dela aí, né, Marquinhos? A bichinha é porreta. O que é o jiu-jitsu? Assim, a gente fala, aparentemente todo mundo sabe. Mas para quem não conhece, você conseguiria explicar o esporte? Olha, ele é uma arte marcial de solo, né? Praticamente todo o tempo no chão. Começa em pé, mas o tempo todo no chão. Com técnicas de mobilização, torção. Então, não tem soco, não tem chutes. Né? Então, ele foi criado para que o mais fraco tivesse vantagem sobre o mais forte. De que maneira? Técnicas de alavancas, por exemplo. Você usa, em algumas situações, você usa a força da própria pessoa contra ela. Então, foi desenvolvido isso quando veio para o Brasil, né? O jiu-jitsu, ele veio do Japão. E aqui, né, com o Hélio Gracie, que ele era bem magrinho, ele era bem... Então, começou com os irmãos dele ali.
E ele não podia treinar porque ele era muito frágil, muito frágil. E um dia, não tinha ninguém lá, uma pessoa foi fazer uma aula experimental. Só que ele sempre sentava e observava. Ele queria, mas ele não podia. Mas ele sempre observava e ele desenvolveu uma técnica para que pessoas que não tivessem tanta força, que tivessem uma limitação, conseguissem se sobressair. Então, a gente fala que o jiu-jitsu é um xadrez humano. Você usa muita estratégia. Uau, que Gostei. legal. É bem legal, Olha, é fascinante. eu queria que a gente tivesse espaço pra você já mostrar Eu não aqui sei se como que era. Eu ia topar, viu? Ela ia acabar, né? Eu A acho, gente mas ia tem ser uma história legal, muito viu? legal, né, de uma imobilização que ela fez, que já a gente vai contar, que foi muito legal. Vamos aproveitar para você já falou, né, da sua fé, que você é cristã, que Sim. Jesus mudou sua vida. Sim. Eu já entendi que você entendeu esse seu propósito de vida e você leva isso com a fé. Além de levar a sua história, você leva o amor de Jesus para as pessoas por onde você passa, né, Dani? Valéria, um pouco da minha história que eu contei, dá para perceber que eu estava morta. Sim. E ele me trouxe a vida. Então, a minha vida hoje é dele. Sim, é por ele. Que lindo. E você tem muita vida. É maravilhoso estar aqui do seu lado. Gente, é inexplicável. É só sentindo, é só estando do lado para saber. É incrível. Uma mulher realmente muito de Deus. Assim, você sente a presença de Deus na vida dela. Muito gostoso. E você também é bacharel em turismo? Bacharel em turismo, gente. Bacharel em turismo. E aí todo mundo fala, por quê? Por quê, né? Os meus pais trabalham com turismo há 50 anos. Isso, 50 anos, né? Eles trabalham com turismo. Quando meu pai casou com a minha mãe, ele era motorista do Expresso Maringá. Depois que eles casaram, né, meu pai foi para a parte do turismo, minha mãe se formou em guia de turismo. E desde então eles começaram a fazer excursões, né? Então ele ia de motorista, né, na empresa que depois ele foi para Engatur. E ela de guia. E depois eles abriram a própria empresa, que já tem 30 anos, que é a Mundial Turismo. E eu achei que eu fosse seguir esse mesmo caminho até eu trombar com uma farda, que era o sonho do meu pai. Legal. O sonho do meu pai era ser policial. Mas eu cheguei a atuar, né? Eu sou guia cadastrada pela Embratur, né? Eu mantenho a minha carteirinha em dia, porque vira e mexe eu viajo com eles, né? Quando a gente consegue tempo para ajudar. E é isso, a parte do turismo é essa. Professora universitária, muito legal. Eu sou professora do curso de Gestão de Segurança Privada no Sesumar. Que legal. EAD. A minha parte é segurança privada pessoal, né, executiva pessoal. Então, na parte EAD eu tenho uma matéria lá. Palestrante. Sou palestrante, falo sobre condutas de prevenção a crimes urbanos e violência doméstica. Né? Então, instrutora de condutas preventivas e defesa pessoal para mulheres e adolescentes, que isso daí é um projeto assim que Deus me deu mesmo. Essa parte de defesa pessoal, você é policial e você luta Gil. Você utiliza alguma das técnicas dessas Sempre. partes na defesa pessoal? Na verdade, da defesa pessoal a gente usa na polícia. Né? Principalmente técnica de imobilização, né? A maioria das técnicas de algemamento vem do jiu-jitsu, né? Que é Teria alguma técnica assim, que você poderia fazer sentada? Aqui para mostrar, por exemplo. Ai, sentada eu acho que a gente não consegue fazer. Mão, olho... Isso daí a gente sempre passa da questão de defesa pessoal, não aplica ali para nós que somos policiais, a menos que a gente esteja em uma situação que a gente tenha sido rendido, né? Mas eu sempre passo para as mulheres a questão dos pontos de vulnerabilidade do corpo humano, né? Então eu falo assim, gente, ó, a arte marcial, ela tem as suas regras, né? Tem pontuação, mas a regra da defesa pessoal é sobrevivência. Então, é dedo no olho, chute nas partes baixas, onde alcançar. Então, se você sabe onde são os pontos de vulnerabilidade, né? Que é onde causam mais dor, né? Não necessariamente vai machucar, né? Incapacitar, mas é o suficiente para a pessoa te largar e você correr, né? Que a defesa pessoal, ela é para isso, principalmente para mulheres, né? É para você se desvencilhar do seu agressor e correr, né? Cessar a agressão e procurar um lugar seguro. Sim. Né? Nós não vamos entrar num embate com um homem porque nós não temos a força física de um homem. São né? mais fortes. Então, nós precisamos usar aquilo que nós
temos de melhor, né? Que é Estrategicamente. a parte estratégica. Né? Nós temos muito mais facilidade com movimentos complexos, né? A gente consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. É verdade. Não deveria, mas a gente consegue. verdade. E nessa Então, parte de defesa pessoal, Val, você acha que agora é o momento daquele vídeo dela, Nossa, acho que é famoso? muito legal. Eu acho que agora é perfeito, encaixa, hein? Gente, tem um vídeo aqui, vamos dar créditos à Record, muito legal, onde mostra ela imobilizando um bandido. Foi aqui em Maringá aquele vídeo, né? aqui em Maringá, lá agora, pô. Foi muito legal. Gente. Marquinhos, coloca pra gente. Ela comentar um pouquinho, conta um pouquinho de como foi essa história aí. Então, eu tava num congresso Mostrar de a moça intercessão à aqui, igreja. eu vou mostrar. Desde as Mostra 6 horas ela da tarde. treinando, por Era favor. 11 horas da noite, eu saí Vai pra dentro da vendo. casa do meu irmão. Mostra ela minha treinando. cunhada me ligou. Ela falou Repara, assim, ó... ela se chama A hora Daniela. que você sair da igreja, você me liga. Daniela e eu me liguei. tá treinando. Eu tava indo, o telefone tocou, Como porque era você- ela, eu encostei. Aí que eu encostei pra pegar, abriram a porta e deram voz de assalto. Caraca, meu. E aí, gente, foi tudo em câmera lenta. Tipo assim, é muito legal ver o jeito que eles falam, né? Que ela fala assim, ela entrou pelo lado e fez isso, fez aquilo. Ela foi bem do jeito que ele falou. Mas eu apliquei técnicas de defesa pessoal, né? Graças a Deus, assim, deu tudo certo. E consegui prender. Um deles fugiu e o outro foi preso ali na hora. Esse cidadão. rapazinho. Assalto é um Olha a assalto. importância, né, da gente conseguir fazer essas técnicas de autodefesa. Eu, particularmente, eu não sei o que eu faria. Eu acho que eu ia só A aceitar gente precisa e contratar a passar Dani pra e- nos dar como É personal, verdade. nos dar aulas. Eu acho que é super importante. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Depois de te conhecer, fiquei com muita vontade de fazer o seu curso de defesa pessoal, porque eu acho que é muito importante. E todas nós mulheres vivemos em algum momento da nossa vida ou agressão física ou emocional, né? Eu já vivi, assim, situações que super me identifiquei com essa história, achei muito legal. Por isso que eu acho que você levar o seu propósito de vida, mas mais do que isso, você ensinar as mulheres a se protegerem, né? E esse fato específico ficou conhecido nacionalmente, porque foi engraçado, né? Uma mulher imobilizar um bandido, né? Deu ruim pra ele, deu muito ruim pra ele, né? Que azar que o bichinho Olha, teve, eu né? já falo eu que acho deu que você muito devia bom, ter acabado viu? com a vida dele. Mas Eu não pode, falo né, que deu Dani? muito bom pra ele. Falei assim, azar desse cara. Não foi azar, foi sorte. Ficou Porque conhecido? Ele poderia ter morrido. Uhum. Verdade. E Deus te deu Deus deu a ele a segunda chance, né? E você sabe o que eu falei pra ele? aprender, tá aprender louca, com os Dani? erros e recomeçar, né? Sim, De certa infelizmente, forma. ele não está mais entre nós. Né? Ele morreu A alguns vida anos do depois. crime leva olha só. muitos Mas jovens imagina, ele muito tinha cedo, 18 né? anos, ele já tinha Menino. sido preso. Então, assim, ele não era apreendido, ele já tinha sido preso com 18 anos. Caramba. Então, em menos de um ano, ele foi preso 2 vezes. Né? Então, infelizmente, são as escolhas, né? Da vida. Eu até falei durante a entrevista que eu encontrei o pai dele lá. Sabe, me cortou o coração. Um senhor, assim, super humilde, sabe? Estava totalmente envergonhado. Mas os caminhos que cada um escolhe o seu, né? Você pode ter berço, mas se você não... Sim. Verdade. A escolha é sua, independente do berço que você Sim. tem. E essa história marcou muito a minha vida, porque, assim, foi uma semana antes de eu ser campeã pan-americana. Era o único título que eu ainda não tinha na minha categoria. Uhum. Né, dos maiores títulos. Então, eu já era bicampeã mundial, né, já tinha passado por muitas experiências, já tinha vários títulos brasileiros. E nessa época, né, eu tinha me convertido fazia 1 ano e pouquinho. Quando você entende a questão do propósito, as coisas começam a ficar um pouco mais pesadas para você. E eu não conseguia ver propósito mais naquilo. Eu queria parar o jiu-jitsu. Porque eu não via mais propósito. A pessoa ainda falava assim, você vai de novo pra quê? Fala pra mandar a medalha pelo correio, sabe? Porque assim, na categoria que eu lutava, eu conseguia ter ótimos resultados, né? E eu falei assim, gente, é só pra mim, é só eu, é só medalha, é só medalha. Isso pesou muito. Uhum. E eu tava decidida Se a a parar. gente não tomar cuidado com isso, isso vai nos alimentando o nosso ego, e aí vai perdendo o que é a essência, né? Sim, e assim, eu não tava vendo mais sentido. Falei assim, gente, não tá mais. E depois que aconteceu isso, eu entendi que o porquê,
né? Graças ao jiu-jitsu, eu consegui me defender. E eu passei por uma situação que eu poderia ter evitado, né? Então, deu tudo certo. Mas eu parei à noite, num lugar escuro, com a porta destravada, totalmente desatenta. E você então, tendo toda essa carga de, teoricamente, entender. Imagina quem não entende, quem não tem. né? E a partir daquele momento eu falei assim, é isso. Então, só para quem está assistindo agora, entrou faz pouco tempo, essa é a Dani Arouca. Ela é policial militar, faz Patrulha Maria da Penha. Ela é professora, tem várias partes que faz palestras e faz defesa pessoal. Então, também se você quiser contactar ela para fazer essas solicitações, chamar ela para sua empresa, para ensinar mulheres a se defender, ela aqui está disponível. E também é campeã de jiu-jitsu. Então, dentre todas essas partes, como que as pessoas podem fazer para te achar? Pelo Instagram, né? O Dani Arouca ali com 2 N's e Y, né? Pelo direct ali, pelo WhatsApp também. Né? Meu WhatsApp é o 44991766921. Então, vamos fazer de novo. Vamos repetir para quem quer falar com ela de novo. Qual que é o contato? 44991766921. Isso, Dani então, Arouca. aí você pode pegar o currículo dela, tá em dúvida do que ela faz, se enquadra na área dela, pode entrar lá no começo do nosso vídeo que a gente passou um currículo imenso e lindo, maravilhoso. Mais uma vez, Dani. 44991766921. Show. E aí, veja lá o currículo dela no nosso início aqui do nosso podcast. A gente passou um monte de qualidades e você conhecendo ela um pouquinho mais, pode entrar em contato, né? Pode entrar em contato porque, além dessa parte profissional, ela tem um propósito que está no coraçãozinho dela, que foi o que a gente sentiu, que ela quer levar a você, a sua empresa, as mulheres, essa mudança de vida, né? Que acredito que foi essa mudança que ela sentiu no coração dela através da espiritualidade, do encontro espiritual. E eu tenho a certeza que é isso que ela tende a mostrar para as pessoas através de todos esses trabalhos dela, que é cativar e trazer a mudança na vida do outro. Amém. Né? E ela faz com êxito. Obrigada. É porque quem é ferido, fere, e quem foi curado também pode levar a cura. Então, o trabalho da Dani é essencial, né? Então, você que tem uma empresa que busca gerar transformação na vida das pessoas que estão aí, ou estão debaixo do seu guarda-chuva, é uma pessoa fantástica para você levar. A gente estava falando um pouquinho antes, né? Que todas as medalhas que ela ganhou, né? Que tem posições de destaque mundial, na verdade, é apenas uma isca para chamar a atenção para a história dela e para a mensagem dela de transformação. Porque o que ela viveu na vida dela é o que nós precisamos ter como inspiração para viver as nossas vidas como mulheres. Uma mulher vencedora, mas que viveu sim muitas lutas, mas por meio de conhecer o amor de Jesus, identificou sua real identidade e hoje vive com... identificou o seu propósito e hoje vive por ele, né? Então é muito lindo isso que você leva. Ô Dani, eu não sei qual que é hoje a sua posição em relação ao jiu-jitsu, né? Porque passou por essa fase de se colocar em dúvida. Mas assim, minha visão de fora é quando você se investe, porque pode parecer contraditório, né? Eu estou investindo em mim mesma em prol a um esporte onde eu vou ter o resultado. Parece que os olhos estão voltados para a individualidade, o egoísmo. Mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que, na verdade, você está sendo exemplo só. Então, quando você ganha a visibilidade através do seu dom, você é exemplo e as pessoas conseguem conhecer toda a sua história e se inspirar e se fazer a mudança e ter um ponto de apoio e de referência para tudo isso que a gente falou, né? Sim, foi muito importante isso acontecer porque eu ia abandonar o jiu-jitsu. Eu falei, não, isso aqui eu acho que não é para mim mesmo, acho que eu preciso fazer outras coisas. E quando aconteceu isso, eu falei, se eu não estivesse no jiu-jitsu, eu não conseguiria. Como que eu vou ensinar defesa pessoal se eu não tô no jiu-jitsu, né? E depois também eu passei por algumas situações, parei, machuquei, depois voltei e consegui, na faixa preta, lutar uma temporada, né? Que era uma coisa assim, depois da pandemia foi
terrível voltar, né? Sim. Então, hoje, assim, o jiu-jitsu, ele é parte da minha vida, não tem como deixar, né? Meu professor vira e mexe, ele fala assim, você nunca mais vai vir treinar? Eu falei assim, olha, tá corrido, mas o jiu-jitsu faz parte da minha vida. Quando você entra no jiu-jitsu, você desenvolve um estilo de vida. Sim. O jiu-jitsu, ele te dá um estilo de vida. Igual eu falei, foi uma ferramenta que Deus me deu, por quê? Porque o jiu-jitsu, ele desafia você todos os dias. Uau. O jiu-jitsu, se você tem o ego muito inflado, você vai pro jiu-jitsu que vai ter um jeito de tratar isso. E ele também te dá a oportunidade de te mostrar que você pode ir além. Porque era isso pra mim, né? Eu chegava num dia pra treinar, não consegui fazer nada. E aí no outro dia não consegui fazer nada, mas nada mais um. Aí começa o processo de evolução. Exatamente. Então, quando você consegue entender isso, eu nunca tive esse sonho de ser campeã, eu não queria lutar, né? As coisas foram fluindo, mas por quê? Porque, igual o meu pastor fala, uma árvore, ela não faz força para sair o fruto. Ela vai trabalhando no dela e o fruto sai. Naturalmente. Né? Então, se ela ficar focando fruto, ela não rende. Não. Então, eu sou apaixonada pelo processo. Eu amo o processo. Eu acho que dentro dessa parte, o que você, pegando o gancho aí, o que você falaria para as mulheres, primeiro as mulheres e depois para os homens, em relação, ou junto mesmo, não vai fazer talvez diferença, vamos ver, de inspiração, para força da vida, o que você daria de fechamento, assim, para quem tá assistindo a gente aqui? Essa é a mensagem da Dani. Olha, a minha mensagem é: procure saber quem você é. A partir do momento que você entender a tua identidade, toda a sua vida muda. Acabam os problemas? Não. Triplicam os problemas, porque você descobre que você tem condições de resolver todos eles. Então, é algo assim que realmente mudou a minha vida e faz sentido quando você entende. Porque quando você sabe quem você é e qual que é seu propósito, para onde você está indo, nada vai te tirar daquele caminho. Então, você pode estar passando por qualquer dificuldade, né? Eu sei quem eu sou. Então, eu conheço a capacidade que eu tenho, principalmente naquele que me criou. Então, eu sei quem luta minhas lutas. Né? Tem gente que fala assim, você adora um BO, né? Eu falo, mas se ele colocou o BO na minha frente é porque ele já resolveu. Eu só quero ver como é que ele vai fazer isso. Olha que lindo. Né? Então, se você tem a tua identidade firmada em Cristo e você tem um propósito, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Né? Então, qual era a possibilidade de uma mulher de 32 anos, que apenas há 1 ano, depois de 16, parou de fumar, totalmente sedentária, e em menos de 3 anos ser campeã mundial? Tem um propósito. Então, a partir do momento que você sabe qual é o seu propósito, e você vai em direção a ele, porque não cai do céu, né? Você precisa ir de encontro a ele, né? Você tem que colocar o seu esforço. Mas está todo mundo colocando esforço. O sobrenatural vem pro seu propósito. Que lindo, né, Que lindo, né? Que mulher maravilhosa. Qual o seu propósito? Em qual que é o seu propósito? Já descobriu? Se você não descobriu, eu acredito que você pode usar essa história para se inspirar e encontrar o seu propósito. Sim, as histórias nos ajudam a refletir sobre a nossa vida, sobre como nós podemos viver o melhor de Deus aqui na Terra. E, sem dúvida, essa é a mensagem da Dani também. Dani, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua missão. Olha, a minha missão é levar transformação na vida das pessoas, né? Através daquilo que Deus me deu, né? Que são as condutas de prevenção a crimes urbanos, a violência doméstica, a defesa pessoal para mulheres e adolescentes, né? A se sentirem, mas também a se tornarem mais seguras. Né? O que eu sempre falo na questão, mas o que isso tem a ver? Tem mulheres que passam por uma situação na rua, às vezes ela até consegue sair da situação, mas gerou um trauma. Né? Eu amo a defesa pessoal, mas as condutas de prevenção, elas salvam vidas. Sim. Porque se eu passo por um trauma, talvez eu paralise. O medo me paralisa. Sim. E o inimigo, ele é astuto. Ele vai fazer você parar naquilo que você precisa para cumprir o teu propósito.
E não adianta você ter fama, sucesso, dinheiro, se você não estiver cumprindo o seu propósito, você vai estar sempre se sentindo vazia. Verdade. Por isso que tem tanta gente que tem muito dinheiro que você fala, nossa, como eu queria ser igual. A pessoa é depressiva, tira a própria vida, Sim, entra em verdade. drogas, né? E você vê pessoas simples, com alegria, você vê que a pessoa tem uma alegria, ela tá vivendo o propósito dela, não é sobre prosperidade, não é sobre dinheiro, mas é sobre você ter, multiplicar. é sobre ser, né? Exatamente, é você multiplicar aquilo que Deus colocou dentro de você. Uau. E é sempre sobre Verdade. o outro. Verdade, que lindo. Dani, a gente precisa te trazer aqui de volta para que você nos ensine sobre defesa pessoal. O que você acha, Gabi? A gente pode marcar um outro encontro. Que qualquer Vamos dar coisa uma a gente tem que aula. fazer fora, gravar e colocar aqui, né? Porque Também eu algumas queria dicas. ver a Valéria ali fazendo os Não, só um milagre, mobilidades. mas tá? se a Dani Eu também tenho certeza sedentária, que ela há consegue. esperança pra mim, né? Não, que É, linda, sim. maravilhosa, que história é essa? Para! Não, se a Dani conseguiu, era sedentária, eu fumava. Eu ainda faço natação, faço alguma coisinha. Acho que vai dar bom. Val, eu queria, Dani, convidar também você a conhecer aqui a pessoa que faz essa caneca linda, maravilhosa. Que, Eu amo caneca, viu? Achei ela Viu? olha linda, só, né? a Val, ela escolheu o design, né, Val? Bonito, E aí né? fez essa canequinha nossa. Com a dona. E aí, a Val vai apresentar. Dono. Se você precisa de um material personalizado, canecas, canetas, qualquer personalizado, essa empresa é maravilhosa. Faça contato com eles e com certeza eles vão atendê-los muito bem e vocês serão surpreendidos com a qualidade também. E a gente vai finalizar com o nosso brinde. Com um super aqui, ó, com a nossa caneca. Tem aí na sua? Aqui, claro. Tem conteúdo aí dentro? Sim, tem. Então vamos lá. Dani, um brinde a você, a sua vida, a sua experiência que você trouxe. E um brinde a você que vai entrar em contato com ela para ampliar o seu propósito. Então, de novo, aqui pra gente beber. Saúde. Dani, um presente ter você aqui. Desejamos que Deus continue abençoando muito sua vida, levando você a lugares que você ainda não foi capaz de sonhar. E que as suas transformações na vida das pessoas e na sua vida sejam cada vez mais profundas. Foi um presente ter você aqui. Até o nosso próximo podcast, né, Gabi? Até, e eu vou deixar as palavras finais com a Dani. Obrigada, meninas. Eu quero agradecer por esse momento maravilhoso. Que o Senhor continue dando sabedoria, estratégia, ousadia. Amém. Para vocês cumprirem a missão que Ele colocou na mão de vocês. E que Amém. todos vocês também possam descobrir o real propósito, porque Deus colocou uma preciosidade dentro de você. Se você ainda não descobriu, você descubra. Às vezes a gente fala, logo eu. Hoje é fácil olhar para mim e falar, nossa, olha ela. Mas eu era apenas uma menina que vivia 12 anos presa num cativeiro emocional, num relacionamento abusivo. Uau, que lindo, né? Então, até assim encerramos, o próximo até o próximo capítulo. podcast. Tchau, tchau. Que linda! Nossa, passa tão rápido, né, gente? E eu assim, olhando aqui, pensando, nossa, ela tem horário, vai estourar. Vamos lá, não. Vamos tirar só uma foto rapidinho aqui?